Boa noite! Já estamos aqui para mais uma live. Estamos um pouquinho atrasada, mas estamos aqui firme e forte. Vamos embora lá para convidar as pessoas. Quem entrar já vai entrando, encaminhando seu aviãozinho. Enquanto isso, eu vou deixando um louvor aqui. Vamos lá. Hoje é feriado, né? O pessoal fala assim: hoje eu vou assistir um filme, vou descansar, vou curtir mais o feriado. E é isso aí, cada um escolhe, né? Nós escolhemos estar aqui. Hoje foi uma segunda-feira normal. Foi normal pra gente. Vamos lá. Prometo, porque é um feriado, não vou ficar muito tempo, tá? Vou ser bem objetiva aqui na live hoje. Hoje eu vou estar falando sobre o pilar financeiro, tá? Eu sei que nem todo mundo gosta muito de ouvir falar no pilar financeiro, tá? Nete, boa noite, minha amiga. Bem pontual, hein? Olha, já entra, já encaminha esse aviãozinho aí para mais pessoas, tá? Deixa eu abaixar o volume mais um pouquinho aqui. Tá me ouvindo bem, minha amiga? Tá dando para ouvir bem? Fala para mim aí. Segunda-feira passada você tava aqui, né? Firme e forte. Saudade de você, hein? Isso aí. Vamos lá. O financeiro é muito importante na nossa vida. Eu vou convidar mais pessoas aqui para que a gente comece. Eu tô um pouquinho meio atrasada, né? Mas o importante é o conhecimento. E hoje, como eu disse para vocês, né? Para você, minha amiga Nete, que tá aqui, falando sobre o financeiro, gente, é algo muito importante na nossa vida. E eu quero trazer até alguns dados aqui para vocês, falando sobre a saúde financeira hoje nas famílias, tá? Deixa eu só convidar mais pessoas aqui pra gente já ir direto logo à nossa live aqui, o assunto de hoje. Quem entrou aí, vamos convidar mais pessoas. Vamos mandar mais aviãozinho? Bora lá? A gente precisa de contribuir na vida do próximo, né? Eu falo assim que é crescer e contribuir. Como que eu sei que eu tô sendo um transbordo na vida de alguém? Quando eu consigo compartilhar com as pessoas tudo aquilo que está me fazendo bem, que está me trazendo crescimento. Porque, gente, de uma forma ou outra, a gente está contribuindo na vida de alguém, tá? Essa é a realidade. Ah, ele não tô contribuindo não, tá? Uma forma ou outra, a gente está contribuindo na vida de mais pessoas, tá? Então, eu acho que eu já encaminhei meu aviãozinho aqui, tá? Valesca, olha, são todas pessoas da aula passada, tô gostando de ver, hein? Valesca Vasconcelos entrou aqui, Andréia entrou também, Milena, deixa eu ver aqui, vocês estão me ouvindo bem, gente? Vou baixar um pouquinho o volume aqui. Marido, eu tô me ouvindo aqui, marido. Baixa um pouquinho o volume. Vou baixar o volume aqui, gente, para que fique melhor para vocês ouvir, né? Algumas informações, alguns dados muito importantes que é sobre o financeiro, né? Estamos sim, né, Nete? Obrigada. Milena também entrou aí. Milena falou que tá ótimo, né, minha amiga? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Vamos logo começar a nossa live. Hoje nós vamos estar falando. Eu fiz questão, gente, de trazer dados anotados aqui para vocês, tá? Teve na aula passada que teve uma pessoa que me perguntou se as lives estavam ficando gravadas. Olha, elas estão ficando gravadas por algum tempo, um período bem curto. Depois elas vão subir para o YouTube, tá? Quem não assistiu, quer assistir todas as outras lives, eu vou começar a divulgar o link do meu YouTube, que eu comecei há pouco tempo, para que vocês assistam lá no YouTube. Cada uma vai estar lá em ordem, né? Porque eu estou fazendo nas 11 áreas. Hoje nós estamos no financeiro. Falta só mais 2 para acabar, gente. Tá passando rápido, não é verdade?
Eu acho que tá acabando muito rápido. Mas aqui a gente tem sobre lendo a Bíblia junto, né? É outra parte também que eu não quero parar. E em breve, finalizando essa, a gente já vai começar também pelo menos 2 lives no mês, pra gente poder estar lendo a Bíblia juntas, né? E aí, eu já começo com uma pergunta. O quanto o seu financeiro tem crescido nos últimos meses ou ano? Você já parou para pensar, para analisar o quanto que o seu financeiro ele vem crescendo nos últimos meses, nos últimos anos? E por que essa pergunta? A grande maioria das vezes, assim, a gente vê que as pessoas em si, eles ainda não perceberam ou pelo menos, né, mostram a não perceber pelas pesquisas que mostram que é real, que as pessoas, elas não estão preocupadas com o financeiro. Não pensam no financeiro de uma forma inteligente. E isso é muito sério. Hoje, eu até comentei na live, eu falei assim, gente, eu não sou uma especialista nessa área financeira. Né? Minha gestão é gestão de pessoa, mas hoje eu vou estar falando com vocês sobre a crença sobre o dinheiro. Por que as pessoas hoje, eles estão endividados? Eu vou até trazer aqui para vocês os dados. É porque no subconsciente deles, o que está lá? Que o dinheiro não é tão importante assim. Eu não sei se você já ouviu na sua família, que a gente vai passando de geração a geração, né? Em que o dinheiro não é tão importante assim. Se eu tiver dinheiro só para pagar as minhas contas, já tá bom. Ou guardar dinheiro para época difícil, fases difíceis. Eu vivi essa experiência. Na casa dos meus pais, olha o que acontecia. Eu passei a maior parte do tempo, quando eu estava morando com eles, que eu saí de casa aos 17 anos, né? Mas o dinheiro, a minha mãe ficava assim, não pode gastar tudo, porque a gente tem que comprar remédio, caso os seus irmãos passem mal. Meu Deus, passou mal, não tem dinheiro, tem que guardar o dinheiro, porque na época a gente falava lá na época da chuva, porque não conseguia ir para o comércio para poder comprar os alimentos devido aos córregos cheios. Olha isso, como é que fica na memória, tá? Tô contando para vocês, porque isso é muito sério. Então, naquela época, quanto mais você tivesse dinheiro para comprar os alimentos para armazenar, seria melhor. Então, o que acontecia na mente, né, das pessoas lá daquele lugar? Eles guardavam dinheiro para isso. Então, eles não pensavam em investir. Eles não imaginavam, não passava na mente deles que eles poderiam pegar esse dinheiro, esse valor, investir em algo que pudesse multiplicar, sabe? Lucas entrou aqui, Fernanda também entrou, seja bem-vindo. Hoje estou falando sobre o pilar financeiro. A grande maioria das vezes a gente fica com o financeiro muito travado. Como destravar e o porquê que o meu financeiro ele cai com muita facilidade, né? E a próxima pergunta é: o quanto você tem investido de forma inteligente no seu financeiro? Você já parou para pensar? Como que é isso, Hélio? O que é de forma inteligente? Fazendo o dinheiro trabalhar para você, multiplicando cada vez mais. De forma inteligente é você multiplicar as suas horas. O dinheiro você tá faturando sem mesmo precisar de ficar você no operacional, sabe? O marido disse assim: pobre não é quem tem pouco, é quem gasta mais do que ganha. Vocês lembram que eu falei até que eu ia convidar ele, né? Eu falei, vai que ele topa, né? Entrar na live. Mas ele acabou de sair de uma live agora, para dar dicas sobre financeiro. Então, a dica que ele compartilhou aqui é: se você gasta além do que você ganha, isso sim é uma mentalidade de pessoas pobres. Que a gente precisa analisar os nossos gastos, né? Analisar exatamente quanto que eu ganho esse mês e quanto que eu posso gastar. Se eu ganho 5 mil reais, por que eu tenho que gastar 6? Se o meu prolabore ali é só de 5 mil reais. Exemplo, né? Então, investir de forma inteligente
essa é a maneira de você multiplicar esse dinheiro. E aí eu trouxe para vocês aqui uma pesquisa. Gente, isso é muito forte, essa pesquisa, tá? Eu fiquei assim, preocupada exatamente. Falei, misericórdia, Senhor. Uma pesquisa feita agora em janeiro. Famílias endividadas agora em janeiro subiu para 78,1% depois da pandemia. Olha isso. Gente, 78% é um número muito alto. Imagina só, você pega 78% da população. E o que sobrou? Faz as contas aí para vocês verem. Essas pessoas, elas estão endividadas. Andréia, entrou aqui. Boa noite, Andréia. Tudo bem? Hoje é sobre o pilar financeiro, tá? Olha, entra, pega essa live, esse aviãozinho, manda para aquelas pessoas que você acredita que precisa de ouvir sobre o financeiro, né? Pega esse aviãozinho aí, manda para aquelas pessoas que você conhece que é assim, Elia, compra tudo que vem pela frente, não pode ver uma promoção. Você pode ter certeza que essas famílias, essas pessoas, elas estão aqui, ó, nesses dados aqui. E foi dados agora em janeiro, nós estamos o quê? Chegando em maio, né? Então, assim, é um dado muito alto. As pessoas, elas não estão preocupadas com o financeiro delas. E vou citar um exemplo aqui, por exemplo, né? Outra coisa muito séria é que as pessoas não conseguem entender o que é um investimento ativo e passivo. Isso, por exemplo, vamos supor que você tem negócio. Quem é que tem empresa aqui? Ou seu próprio negócio? Comenta aqui, eu. Vamos falar assim de bem assertivo. Vamos falar a mesma linguagem, assim, digamos assim, né? Vamos falar as mesmas linguagens? Então, assim, se você hoje, né, a Andréia, vamos lá, quem é, gente? Só a Andréia? Quem aqui tá começando um negócio também? Unhas, a Jéssica tá aqui. Olha só, deixa eu fazer um apelo ao vivo. Jéssica, ó, a pessoa perdeu uma unha aqui, tá? Preciso da sua ajuda. E essa mulher é uma empreendedora maravilhosa. O salão dela é top. Milena, tô gostando de ver. Essas mulheradas tá que tá, hein? Eita glória. Então, o que acontece com a grande maioria das vezes? Primeiro, precisa de quê, gente? De uma organização. Se você não organiza o seu financeiro por ordem de prioridades, o que acontece? Você pode estar lá fazendo, eu tô aqui trabalhando, aí chega um vendedor, né, bate na porta, ou, né, digamos aqui a Jéssica, vamos consertar, vamos, minha amiga, que eu tô precisando. Olha aqui, vou utilizar a Jéssica aqui. Ô Jéssica, eu estou oferecendo, hoje aqui eu trouxe uns biscoitos maravilhosos, um bolo, um doce. Aí, a Jéssica tá com o bolso cheio de dinheiro, né? Ou hoje é o Pix, né? O celular tá cheio. E aí, o que acontece? Ah, vou comprar. E ela vai lá e compra. Aí, daí a pouco, passa outro, né? Oferecendo outras coisas. Ela vai lá e compra. Só o que acontece? De forma organizada, ela já tem a pasta das bênçãos dela, que é os boletos. A gente tem os nossos investimentos. A gente fala isso na nossa empresa. Olha, não reclama quando você estiver pagando os boletos. Porque os boletos são bênção na nossa vida. Quanto mais você tem boletos para pagar, se você estiver investindo de forma inteligente, né? Você mostra que você está crescendo. Porque não tem como você crescer sem fazer nenhum tipo de investimento. Precisa investir, né? Só que o que acontece? Quando você não tem os seus boletos organizados na sua pasta por ordem de datas, o que acontece? Você começa a pagar, comprar uma coisa aqui, outra coisa ali, ou melhor, eu costumo dizer que é sangrando a empresa, né? Vai lá porque viu que o celular tá chegando, os Pix, sabe aquele barulhinho maravilhoso? Mas esquece, quem tem funcionário aqui, comenta pra mim quem é que tem funcionários aqui. Chega no mês, você tem logo no início do mês, você tem os seus colaboradores para pagar. A gente não é só colaborador, mas já vamos começar logo no início do mês, né?
porque eles não estão trabalhando lá por hobby, não é verdade? Todo mundo trabalha porque precisa. Então tem o colaborador, como eu falei para vocês, tem o seu boleto. Aí depois tem, o que acontece? Tem sua água, tem sua energia, né? Tem seu Wi-Fi, tem alimentação. Gente, tudo isso é investimento. O Souza Moto diz aqui, boa noite, Elia. Sabrina aqui. Ah, temos sim funcionários. E aí, minha amiga? Você tá entendendo agora o que eu tô falando aqui, Sabrina? Quando chega no início do mês, todos querem o quê? Receber. Isso eu tô falando início de mês. Eu não tô falando que é no final do ano. Os 10º, férias. Então, quando o seu financeiro, ele está sendo um financeiro organizado de forma inteligente, por ordem de prioridade, quando você entende o que é seu e o que não é seu, né? Porque o dinheiro tá lá, você vai falar, nossa, eu posso sair comprando isso aqui hoje. Não é assim que funciona. Aqui em casa, vou falar uma coisa para vocês. A gente trabalha juntos, né? O marido, ele é responsável pelo financeiro. Eu tô falando com as mulheres aqui para que vocês entendam que, mas tudo que eu tenho que fazer, meu marido tem que liberar, digamos assim. Não. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que quando você tem uma organização, você não precisa se preocupar com o outro. Aqui se eu tiver alguma coisa para pagar, se eu não tô na hora ali para pagar, o marido paga para mim. A gente sabe ter esse controle, o que é nosso, o que não é nosso, e eu não escondo nada dele. Hoje a gente vai poder comprar? Se ele falar que não, por quê? Porque os dados da empresa, aquela linda planilha, aqui todo mundo também tem essa planilha de controle, né, do seu fluxo de caixa, toda a movimentação, o que entra e o que sai na empresa, ele está responsável por esses dados. Então, se ele acessa esses dados, eu vou pedir informações primeiro para quem? Para ele, que ele vai me passar as informações corretas. Nós podemos comprar, ele não podemos comprar. Esse mês não vai dar. Ok? Tá tudo certo? Por quê? O dinheiro que tá lá não é nosso. Nós temos o nosso Prolabore. Se nós já esgotou o nosso Prolabore, a gente não pode sangrar a nossa empresa. E ele tá falando aqui, os boletos significa que está vendendo. E muito. Quanto mais vendemos, mais boletos tem. Então, vamos agradecer os boletos que temos. Glória a Deus. E a palavra é gratidão. E é isso mesmo, né? Então, assim, e hoje a gente tem essa maneira de trabalhar de uma forma, graças a Deus, bem organizada, que nem somos nós que pagamos os nossos boletos, né? Mas a gente tem uma história longa sobre os boletos. Porque já aconteceu da gente não ter dinheiro para pagar os nossos boletos. Mas não significa também que a gente, vamos supor, gastava demais. É falta de informação. Eu não sei se vocês estavam na live que acabou agorinha mesmo, tá? Que o Rogério estava falando sobre conhecimento, como investir nos leilões. Alguém aqui estava na live? Comenta aqui se tem alguém que estava na live dele agora mesmo. Quando eu não tenho conhecimento, gente, eu apanho pra caramba. Quantas testadas na parede que nós deu por falta de conhecimento. Porque nós não levantou a mão e falou assim, eu preciso de uma consultoria de como investir na minha empresa. Hoje, eu estava com a Milena aqui, infelizmente não, né, minha amiga? Olha, todas as segundas-feiras ele tá no YouTube e no Instagram. Então, ele tá trazendo conteúdo gratuito, tá? Não perca essa oportunidade, que outra forma de investir inteligente, o nosso mentor, ele fala, o Paulo Machado, que nós temos que ter várias vacas leiteiras. Porque quando uma seca o leite, o peitinho, ele fala desse jeito. Você vai tirar leite da outra. Entendeu? Então, a gente não pode ter só um negócio só. Lá nos leilões, eles explicam a forma de como você arrematar os seus leilões. Gente, toma esse pernilongo. Arrematar os leilões de forma assertiva. O passo a passo. Mas isso, hoje, ele é mentor dos leilões porque ele apanhou.
nós tomamos prejuízo. Ele arrematou uma moto, e aí essa moto era um site falso, né? E ele parou? Não, ele foi fazer o certo, ele foi buscar conhecimento. O que eu tava falando com vocês, que eu tava conversando hoje com a minha mentorada, a Milena tá aqui, é uma pessoa que eu admiro muito, ela sempre tá fazendo investimento no intelectual dela. A Milena tem uma mentalidade, eu falo com ela que até a mentalidade de mulher vencedora, dona do jogo. Por quê? Porque ela é flexível a buscar conhecimento. E se você hoje quer crescer sem conhecimento nenhum, esquece. Não vai. Aqui tá uma pessoa com muita humildade falando para vocês que hoje a gente tá numa, eu falo mesmo assim, glória a Deus, né? Gratidão a Deus. A gente tem a vida hoje, nós queremos mais, tá, gente? Porque Deus, isso é bíblico, né? Que você precisa trabalhar com muita fé em Deus e sair da zona de conforto, deixar de preguiça. Porque muita gente fala assim, vou cruzar meus braços e já tá bom que eu tenho. Misericórdia. Tá? Se você hoje é uma pessoa que quer crescer, Stephanie entrou aqui e quer crescer, boa noite, Stephanie, de uma forma inteligente, você precisa de buscar vários conhecimentos, fazer vários investimentos e ter vários negócios. Não podemos ter um negócio só, tá? Olha a pesquisa, continuando a pesquisa aqui, presta bem atenção. Família de baixa renda que ganha menos de 3 salários, olha isso, gente, 3 salários mínimos, 79,5% está endividada. Esse saldo foi feito agora, essa pesquisa, em janeiro de 2025. E a família de alta renda, vocês acham que ela está longe? Também está 65,3% no mesmo período. As duas famílias de baixa renda e de alta renda, porém diminuiu pouca diferença, mas também está endividada. Por quê? Porque não investe de forma inteligente. A mentalidade nossa, porque o financeiro é emoção, vendas e compras, tudo é emoção. Se você não trouxer razão, você vai gastar aquilo que não é seu, você vai investir em algo que só porque agradou você, nossa, vou comprar essa lancha, vou comprar esse carro. Mas entenda de quê, gente? O que é um passivo na nossa vida e o que é um ativo na nossa vida, tá? Você aqui que tem empresa, quais são suas despesas fixas e as despesas variáveis também? Tudo são metrificada. Precisa ser tudo anotado, planilhado. Nas nossas empresas, a gente tem 3 pessoas só no financeiro. E amanhã, 7 horas da manhã, a gente tem uma reunião, tá? Presencial. Porque uma delas solicitaram uma reunião. Então, a gente fica até um pouco preocupado, né? Uma das que a gente tem mais acesso, que a gente tem uma escala, solicitou uma reunião o mais rápido possível no presencial. Porque ela sabe do compromisso dela que ela tem nesse cargo dela, nessa tarefa. Que a gente se preocupa com o nosso DRE. Todo mês na empresa, antes, gente, era semanal, tá? Mas hoje não já tá mais alinhado. Antes era semanal, como que era? Deixa eu falar o semanal, porque tem alguém que tem empresa aqui e vai gostar da dica, tá? Uma reunião semanal com gestores, as pessoas que estavam responsáveis pela movimentação de cada empresa. A gente tinha uma reunião com elas, por quê? Porque nós queríamos saber se estava comprando tudo com nota, e a gente é no lucro real, então a gente precisa de notas fiscais, né? E a gente precisa de nota, comprovação de tudo. Nós precisávamos de ver se aquela despesa era uma despesa necessária ou desnecessária. E a grande maioria das vezes tinha algumas que era desnecessária, tá? E eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, talvez você vai falar assim, mas é uma coisa boba. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês.
Material de limpeza. Uso absurdo, desnecessário. É um prejuízo. Sabiam disso? Elia, faz sentido. Pois é. Copos descartáveis. Se você tem na sua empresa os copos descartáveis, você está tomando um baita de um prejuízo. Cada um tem que ter a sua caneca. Os copos estão lá para quem, gente? Para os vendedores, para clientes, mas para os colaboradores, eles precisam de ter a garrafa de água deles e os copos deles tomar café. Coloca o nome, né, para evitar. Então, assim, duas coisas mínimas que vocês falam assim, olha o preço que tá para vocês ver o material de limpeza. Aí tem uma pessoa dentro da sua empresa que você não tem controle desse material de limpeza. E aí você começa a calcular semana, 15 dias, um mês, 3 meses, 6 meses, um ano. Quanto que você acha de investimento que era para você investir com esse dinheiro jogado fora, pelo ralo abaixo, porque você não gerenciou o seu negócio de forma inteligente e você tomou esse prejuízo? Então eu trouxe aqui para vocês, são dados de que, por isso que eu perguntei, quem aqui tem empresa? Quem aqui tem funcionários? Os funcionários, eles têm que tomar o café deles na nossa empresa. Tem horário para tomar o café. A Jennifer entrou aqui, ela é uma das nossas colaboradoras. Não sei se ela tá aqui ainda. Tem o horário de tomar café. Ela chega na parte da tarde, mas ela presencia muitas coisas lá em uma das empresas. O horário de tomar café, tem o que comer, tem o lanche também, mas é tudo cronometrado. Tem o horário de tomar o café, a quantidade de garrafas de café que é feita por dia e a quantidade de pão para cada um dos funcionários. E quando eu chego em uma das empresas que eu vejo jogando pão fora, vocês não têm noção. Eu pego aquele pão, eu falo assim, olha só, diminuiu o funcionário? Por quê? Porque se entra e sai de funcionário, acaba realmente, né? Dona Elia, diminuiu. Eu falei, então já entra em contato rápido com a padaria. Olha, em vez de você mandar X pães pra cá, manda menos. Entrou esse funcionário, liga de novo. Porque a padaria tá servindo, a gente tá comprando lá, né? Então nós somos parceiro. Ligue de novo, mas não deixe esses pães aqui estragar. Porque além de tudo, gente, é pecado. Você vê uma sacola de pão mofado. Ou então nem tá mofado, mas o novinho chegou, não vai querer o mais velho, né? Então tudo isso, gente, vai fazer parte, sim, do nosso financeiro. Então, se você não sabe o que é uma renda passiva, o que é uma ativa, você realmente tá ferrado. E não é investir de forma inteligente. Olha outros dados aqui fala. Outro fator, cartão de crédito. É um principal, olha isso, misericórdia. É um dos principais que deixa as pessoas endividadas hoje, as famílias. Você sabe, adivinha aqui quantos por cento, gente, do cartão de crédito? Quem aqui utiliza o cartão de crédito? A Souza Mol tá dizendo, com certeza, isso acontece muito na oficina. Cada um tem a sua garrafa, a água e o copo de café. Parabéns. Isso sim é um empreendedor com mentalidade rica. Sabiam disso? Empreendedor com mentalidade rica é aquele empreendedor que ele sabe valorizar cada centavo da sua empresa. Escassez é aquele que não tá nem aí. Tanto faz, tanto fez. Agora, quando você tem a sua mentalidade de sucesso, você sabe exatamente a cada centavo que vai na sua empresa, né? Olha aqui, gente, Kelly também entrou. 83,9% das famílias estão endividadas com os cartões de crédito. Gente, quase 100%. Precisamos saber exatamente, isso é muito sério, qual é o custo desse cartão. Eu vou parcelar em 10 vezes, mas em juro. Cabe cada um de nós pegar, gente, olhar, analisar e falar assim, eu preciso realmente de comprar isso agora? Isso é um ativo ou é um passivo?
Porque se eu estou comprando algo que é um passivo, eu vou entrar nessa tabelinha aqui, ó. Quase 90%, tá? E se é um ativo, isso vai me trazer um retorno melhor, mais rápido e faz parte, né? Você parcelando faz parte. Então, quando você tem esse cálculo, o seu financeiro, ele tá um financeiro saudável. E eu costumo dizer que financeiro doente é família doente. As pessoas hoje, tem um dado que fala sobre, eu não trouxe ele aqui, mas eu gostaria muito de trazer para vocês aqui. Os divórcios, tem uma quantidade lá, 71% das pessoas hoje, os casais hoje estão divorciados. Por quê? Por causa do financeiro. Briga, não tem diálogo, estresse. Porque tá faltando dinheiro em casa. Falta de controle. E aí? Vocês acham que essa família tá como? E começou tudo, o índice subiu depois da pandemia, tá? Fala pra mim se tá fazendo sentido pra vocês. E aí eu vou trazer pra vocês alguns exemplos aqui, muito interessante, né? Que foi de uma das minhas formações, que eu aprendi muito inteligência financeira. É uns cursos, tá, gente? Falo pra vocês. Quem ainda não fez, faça, tá? Inteligência financeira. Ele trabalha toda a nossa crença sobre o dinheiro. Como que você vê o dinheiro? Quando você olha para o dinheiro, qual é a sensação que você tem? Conversando com o seu inconsciente. É muito bom. Tudo está fazendo muito sentido. Muito bom, amiga. Isso é real, que a gente vive no dia a dia, né? Então, alguns exemplos é o seguinte. Por que você não atingiu seus resultados esperados esse mês? Por que será? Alguém aqui bateu a meta esse mês? Fala aí pra mim, se tem alguém que bateu algumas metas esse mês. Por que você não atingiu o resultado esperado esse mês? Primeiro, faltou organização. Tudo que não se organiza não tem como dar certo 100%. Depois, essa organização ela tem que ser metrificada, tem que anotar tudo. É preciso você mapear as suas despesas, seja ela em casa, seja ela na empresa, todas as suas despesas precisam de ser anotado e você precisa de perguntar para você: eu preciso mesmo comprar? Quantas pessoas que não podem ouvir falar em promoção? A Shopee, ai meu Jesus, tem alguém que faz muita compra na Shopee? Gente, eu instalei a Shopee no meu celular e aquele barulhinho tava me irritando. Eu desinstalei. Então, aqui em casa, quem faz compra na internet, uma também que tava clonando os meus cartões, tava me dando trabalho. Eu fui na Elmar esse ano, lá em Orlando, e na hora que eu entrei na Elmar, no supermercado, eu falei, agora sim eu vim comprar aqui. Mas o ano passado, não, acho que tem 2 anos mais ou menos, chegou a fatura do meu cartão fazendo compra lá nos Estados Unidos, no Elmar, supermercado. Aí eu falei assim, como assim, gente? Nem nunca pisei nesse supermercado. É porque a gente estava comprando, utilizando o nosso cartão muito na internet, então o risco de ser clonado é muito grande, né? Então, para não ficar correndo esse risco, somente o marido faz as compras na internet. E olha, esses dias, aqui ó, essa cadeira aqui foi uma das delas que ele comprou. Na verdade, ele comprou acho que umas 3 ou 4, não sei. Então, essa daqui é uma delas. Ele analisa tudo. Preciso mesmo comprar agora? Eu posso deixar essa compra para daqui a um mês? Deixa eu analisar. Porque o dinheiro é uma coisa muito séria. Como eu falei para vocês, o dinheiro gera briga, desconforto, traz depressão. Você passa mal, tira seu sono. É ou não é, gente? Se você não tem uma organização financeira, eu falei que essa live de hoje ela ia ser uma live que ia render. Porque muitas pessoas não trazem consciência sobre a importância de dar atenção no seu financeiro. Você não precisa ser um especialista nisso. Ah, eu preciso ser especialista. Não.
Tá doendo no seu bolso. É você que tem que ter controle no seu dinheiro. Parar de comprar por emoção traz razão. A Ingrid entrou aqui também. Boa noite, lindona. Tô falando sobre o financeiro hoje. Marinalva entrou aqui também. Sejam bem-vindas, tá? A Ingrid tem uma diferença muito grande do fuso horários, né? E aí, ó, tem mais uma dica aqui do expert no financeiro. Por segurança, presida fazer um cartão de compra única. Aí o seu cartão não fica registro no site. Anota a dica aí, viu? Dica valiosa, dica de ouro. Então precisa de ter um pouco mais de atenção e analisar as coisas. Às vezes, eu vou falar pra vocês o que acontece no dia a dia aqui em casa. Às vezes o marido fala assim, mas será que a gente ultrapassou esse mês? E aí eu trago a minha consciência, eu começo a analisar o que eu comprei. Aí eu começo a analisar, às vezes ele tá olhando a fatura dos cartão, né? E aí não consegue, às vezes, se for QR Code, não consegue escrever o que é. Aí a gente pensa, porque, gente, se a gente comprou algo, a gente precisa rever para que isso não aconteça o mês que vem, sabe? Será que realmente eu comprei isso aqui? Será que precisava mesmo de eu comprar? Então precisa de ter esse parar para respirar, contar até 3. É uma pesquisa que fala, a gente contar 3 segundos, você não comete uma besteira comprando aquilo que você não pode. É 3 segundos, tá? Se você parar por 3 segundos, você já não faz mais aquela compra que você ia fazer. Então é necessário, é importante que a gente para pensar. Vamos lá então com as dicas aqui. Olha só, vamos falar de crença, né? Se você não consegue hoje organizar o seu financeiro, investir de forma inteligente, o primeiro passo delas são crenças, maneiras como você vê o dinheiro, pensa o dinheiro, como você investe no seu dinheiro. Guardar dinheiro só para momentos difíceis. Vocês ouviram isso em casa? Como eu falei para vocês no início? Isso é uma loucura, não se guarda dinheiro para momentos difíceis. Tudo aquilo que como você pensa, você comunica. Então você precisa pensar, eu vou investir meu dinheiro, fazer que ele multiplique. No mínimo, eles falam assim que, como é que eu sei que eu sou uma pessoa que sou abundante, né? Tem abundância. Primeiro que você precisa ser transbordo. E como é que eu sei que eu estou transbordando? Quando você está crescendo no mínimo 10 vezes mais no ano. É o mínimo. Tá? Se você fazer o cálculo aí, você não tiver nessa faixa etária, não mostra que você... Isso daí é pesquisa já científica, tá, gente? O mínimo para você crescer tem que ser 10 vezes no ano. 10 vezes mais daquilo que você já tinha crescido, tá? O próximo é ficar rico pelo sentimento errado. Como é que é isso, Hélia? Você já pensou em ficar rico com raiva? De raiva, eu vou trabalhar, faça sol, faça chuva, presta atenção, faça sol, faça chuva, vou trabalhar dia e noite, mas de raiva, porque eu sofri bullying, porque alguém falou isso de mim, mas eu vou ser uma pessoa rica agora, vou mostrar para essa pessoa. Isso daí já é uma das crenças que vai dar errado, porque você tá com dinheiro com raiva, ele não é um dinheiro abençoado. Ele não é um dinheiro que foi planejado com muito amor. Dinheiro igual, não vou falar não comparando não, mas é igual quando ter filho, né? Que eles falam assim, o filho tá rejeitado, quando não programou para ter esse filho. Então o dinheiro que você pensa assim, vou mostrar para fulano que agora eu também posso. É um dinheiro de raiva. Não é um dinheiro abençoado, sabe? E o próximo passo é definir. Isso daí dói, né? É você ser bem específica. Quem tem empresa aqui agora, você precisa entender o que é uma pessoa física e uma pessoa jurídica, tá? Um PJ e uma pessoa física. A gente costuma dizer que se o seu CPF tá doente, o seu PJ já tá muito mais do que você imagina, tá mais inflamado do que tudo. Porque começa em nós essa educação financeira, tá? A Gabriela entrou aqui também, a Mariela. Então,
quando você confunde, preste atenção, você que tem empresa aqui, quando você confunde o caixa da empresa, você exemplo, quando eu preciso eu vou lá e tiro um valor X. Eu não tenho um valor específico não, quando eu preciso eu vou lá e pego um valor. Gente, boa noite, vizinha. Hoje eu tô falando sobre o financeiro, vizinha. Fica aí, manda essa live pra mais alguém. Porque, gente, na família, deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu volto lá falando sobre isso. Sempre é importante, se você tá aqui, se você tem pai, mãe, tio, sobrinho, pega esse aviãozinho e manda pra live, tá? Chama, convida essa pessoa pra vir pra live. Porque uma família, quando entende de financeiro, é muito mais forte. Eu falo que o Pablo Marçal fala assim, que não é você degustar da fruta gostosa, docinha, é quando você olha pro pé e pra raiz, você vê que ela tá forte. Então, se a família inteira tá bem financeiramente, glória a Deus. Porque se um não tá, um vai ter que socorrer o outro. Então, você precisa até isso, você precisa de celebrar na vida das pessoas, dos seus familiares, quando começa a crescer, começa a investir, celebra. Porque às vezes tem pessoas que falam assim, você viu como é que minha cunhada tá crescendo? Você viu? Gente, celebra com essa pessoa. Quanto mais essa pessoa crescer, melhor ainda, né? Então, se você tem empresa e aí você confunde, você não tem esse controle, vai tirando dinheiro, você tá sangrando a sua empresa. Então, o próximo passo aqui que eu trouxe para você é esse. Souza Mota tá falando aqui, essa separação do CPF para o PJ, o CNPJ é mais difícil, pois até às vezes você contrata alguém pela amizade e o seu CPF contratado, é isso que acontece muito. Pois se tivesse pensado como o CNPJ, não contrataria. Isso é real. Porque a pessoa, quando ele não tem, tá? Como é que é, gente, o nome aqui? Ela colocou o nome dela, Fabrícia? Milena, não sei. Gente, isso é um desafio para decorar o nome. Fala seu nome, amiga. Olha só, quando o colaborador, ele não tem a mesma visão, sabe? O mesmo olhar, Sabrina... Perdão, Sabrina. Quando, Sabrina, ele não tem a mesma visão que você tem, é desafiador. A gente fala, amanhã mesmo tem reunião com o administrativo. Eu quero ver se eles já estão olhando para o mural do sonho deles. Porque se você não tem um porquê na vida, tanto faz, tanto fez. Então, quando uma pessoa está com o seu CPF inflamado, gasta demais, ele vai chegar lá na empresa, você vai pagar ele R$2.000, ele vai falar que é pouco. Você vai pagar ele R$3.000, ele vai falar que essa empresa está pagando pouco e que ninguém fica nessa empresa porque trabalha muito e recebe pouco. É a pessoa que ele vai trabalhar e pode ganhar R$10.000 e ele ainda vai continuar falando que tá pouco, tá? Infelizmente, esse número que eu trouxe aqui para vocês sobre a faixa aqui da faixa etária das pessoas, entram esse tipo de pessoas, tá? Porque ele não tem um controle financeiro e ele chega na empresa, ele acha que a empresa tem que fornecer dinheiro na hora que ele quer, igual você falou aqui. Não tem esse negócio de amigos não, tá? Não pode confundir não, tá, minha amiga? Tô tomando água com limão aqui. Sim, exatamente isso que acontece muitas das vezes. Sim, precisa entender. Se nem você que é a dona, você não pode pegar dinheiro na hora que você quer, quanto mais o funcionário. Tem que ter limite, entendeu? Não é você chegar lá, eu passei aperto, você consegue me socorrer? Não. O que a gente fala na nossa empresa? Nós não administra o financeiro de vocês. O financeiro de vocês está na responsabilidade de vocês. Vocês têm uma data, por exemplo, até o dia 5, né? Então, você vai fazer sua compra do dia 5 até o dia 10. Coloca uma data nesse período, porque recebe nesse período. Depois tem outra data que é o adiantamento. Então, você vai fazer de novo as suas parcelas em cima dessas datas que você sabe que você vai receber. Isso a gente conversa muito com eles. Mas vira e mexe tem aquele ainda que
faz de conta que não ouviu e que passou um aperto, entendeu? Mas a gente refresca a mente deles de boa. Para isso que tem a gestão de pessoa. Isso aqui eu não tenho dificuldade nenhuma de conversar, de olhar nos olhos e trazer consciência. O seu financeiro, ele tem que ser sagrado. Você precisa de saber que você é responsável pelo seu financeiro, não é a empresa. A empresa, ela é responsável para te pagar. Ela não pode dever você. Eu falo, até que eu trago até alguns exemplos. Falo, ó, meu marido, que na época era ele que pagava os boletos, quantas vezes que os boletos ficou sem pagar e os funcionários não. Então, a obrigação da empresa é deixar em dia. Os funcionários não trabalham por hobby, eles trabalham porque eles precisam. Mas eles que é responsável de administrar o financeiro deles. Então, não pode confundir, tá? Pessoas físicas com a pessoa jurídica, tá bom? Outro passo aqui, gente, achar que não tem que aprender. Misericórdia. Toda pessoa, e aí eu vou pegar um pouquinho mais pesado aqui, eu vou falar com os PJ. Todo empresário que ele pensar que ele não precisa de buscar em conhecimento, em aprendizado, coitado dos funcionários que tá com eles. Eu já vou direto assim, peço perdão, tá? E tem alguém que precisa de ouvir a verdade. O dono da empresa, ele tem que ser a mentalidade mais rica da empresa. A mudança de mentalidade, o tamanho da mente do dono, ela tem que ser uma expansão enorme, é a maior. Porque quanto mais a pessoa tem a mentalidade pequena, menos resultado essa pessoa sempre vai ter. Quando você pensa grande, os seus resultados também é maior. Se você pensa pequeno, os seus resultados são pequenos. Então, você hoje, que é empresário, e achar que você tem que ficar só no operacional, esquecer da sua cadeira, eu não tenho tempo de investir em mim. Não tô nem falando na empresa não, tá? Eu tô falando já no desenvolvimento pessoal. Se você não tem tempo para investir em você primeiro, porque depois a empresa, porque eu falo mesmo, como eu te falei, se o seu CPF tá doente, o PJ já era, né? Então, para fortalecer o seu PJ, seu CPF precisa estar forte. Quem é o dono dessa empresa? Entende? Então, a primeira coisa que você precisa entender é investir em você. O ano passado, eu e o meu marido, nós fizemos um dos maiores investimentos na nossa vida até então. E nós descobrimos que o melhor investimento não estava só nos cursos, era nas mentorias. Quando você tem um mentor que pega na sua mão, é totalmente diferente quando você vai lá e assiste um curso, ou quando você compra um curso na plataforma, é até pior, porque é aí que você vai contar as historinhas, vai vencer um ano e você não estudou ainda, esse curso vai ficar engavetado lá até ele vencer. Então, quando você investe nas mentorias, gente, o crescimento seu é imenso. Então, o melhor investimento não é só nos cursos, o melhor investimento é nas mentorias. E você precisa de desenvolver o seu pessoal e depois o seu profissional. Então, um dos maiores erros, tá, do empresário é achar que ele não precisa aprender. E o outro é parar no meio do caminho da jornada, o enriquecimento. Olha isso, gente. Parar no meio do caminho, não viver o processo, você está distanciando o seu enriquecimento. E isso chama buscar atalho. Você tem que pagar o preço. Você precisa de seguir o seu roteiro. Não dá, se você buscou atalho, vai dar errado. Porque quando você prepara a sua estrutura, você fica mais forte. Eu quero construir uma casa de 3, 4 andares. E eu vou fazer uma fundação simples, frágil. Quando eu terminar, o que vai acontecer? Esse prédio lindo, maravilhoso, ele vai o quê, gente? Ele vai desabar, porque a base dele, a estrutura, não foi preparada para sustentar
esses 3, 4 andares? Quantas pessoas que, por exemplo, já ganhou na loteria e hoje não tem um centavo mais? Big Brother. Eu conheço pessoas do Big Brother que ganhou dinheiro e não tem mais nada. Então você precisa primeiro entender, buscar conhecimento, entender de investimento. Se eu ganhar na Mega Sena hoje, o que eu faço com esse dinheiro? Vocês já viu a história daquele carpinteiro? Aquela loucura que ele fez? Alguém conhece a história do carpinteiro? Então a gente precisa de preparar o nosso financeiro, precisa de buscar conhecimento e não vai buscar atalho. Se você tá com, tô muito sem tempo, buscou atalho, vai dar errado. É um processo. Cresça com alegria, com gratidão, com clareza. Começa a celebrar com as pequenas vitórias, sabe? Para você entender exatamente. Deus já viu que quando você estiver lá no topo, você vai ser uma pessoa que vai saber celebrar de verdade. Que inclusive é aqui, ó. Um dos passos tá aqui, ó. É aprender a ser grato. Pessoas ingratas não vai crescer. Financeiro de pessoas ingratas é financeiro doente. E o outro passo aqui é correr atrás do próprio rabo, que é você falar assim, um ciclo, né? Que a gente fala assim, minha mãe e meu pai me ensinou que eu tenho que ser honesto, tenho que ser trabalhador, tenho que chegar na hora na empresa, não posso faltar hoje, e eu tenho que ser uma pessoa que é pontual, tenho que chegar na hora certa, desse jeito, não tem um tic-tac, assim, ó, o reloginho? E aí ele não pensa que ele precisa de investimento, que ele tem que estudar, que ele tem que treinar os seus colaboradores, aqui, fiz o dedinho, que ele precisa de fazer reuniões, alinhamento. Então esse também, eu foquei bem no empreendedor, né? Vocês perceberam, né? Mas isso é para todos nós, que seja você empreendedor ou não, essas dicas que eu tô trazendo aqui é para qualquer um, tá bom? E o outro passo para que você empreenda de forma inteligente e cuida do seu financeiro de forma inteligente é entender que você está investindo de forma correta, através de estudo. O seu mentor tem que ter experiência naquilo que ele está te ensinando. Ele precisa ter resultado naquilo que ele fala. Então, vou investir de forma inteligente, com mentores inteligentes, você precisa de conhecer a história desse mentor. Ele só fala, só passa para você, ou ele já vivenciou na prática, ele já é uma pessoa madura, que entende daquele assunto, ele viveu as dores, ele sabe exatamente a atenção e o foco que ele precisa dar, porque se ele vacilar, vai pagar um preço caro. Então, esse mentor, ele vai olhar, ele vai ter mais paciência com você. Ele vai pegar na sua mão, ele vai falar aqui, Sabrina, né? Tô falando Sabrina, que nós estamos conversando bastante com a Sabrina. Eu quero saber quem é que tá mais aqui, né? Quem é essa outra aqui, gente? Ceci? Eu quero saber se a Sabrina, por exemplo, né? Vamos lá que ela contrata. Vamos supor que ela me contratou, né? O que a Elia vai fazer pela Sabrina? Ela vai ter mais paciência, não, Sabrina? Eu sei que hoje a sua agenda tá corrida, mas vamos dar uma prioridade sobre você, Sabrina? Você precisa de investir em você. Olha aqui o seu posicionamento. Olha nessa área da sua vida. Essa área aqui tá precisando mais da sua atenção. E uma área puxa a outra, né? Eu costumo falar que um carro com um pneu furado, ele não sai da garagem. E se você constrói uma casa, vamos supor, 4 pilares, se um cair, tudo cai. Pessoa crescer de forma inteligente, gente, é quando você olha para todas as áreas da sua vida e você sabe que você está sendo uma pessoa próspera em todas elas. Eu acho que tem uma mentorada minha aqui, uma aluna, em que a gente está chegando na reta final. Milena, fala se você está aqui. Não sei se ela está aqui ainda. A próxima aula agora, a última aula, nós vamos fazer um checklist. Porque eu sou muito eu trabalho muito sobre relacionamento. E esse relacionamento, você precisa entender que você tem... Olha, eu tô falando sobre dinheiro, sim ou não? É um relacionamento sobre dinheiro. A Milena tá aqui, estou. Então, assim,
eu preciso de entender como é que está a minha relação com o dinheiro. Como é que eu penso com o dinheiro? Como eu invisto o meu dinheiro? Aí eu venho, vamos supor, quem tem filho. Como é que está o meu relacionamento com meus filhos? Eu sou uma mãe que escuto, converso, tem diálogo, eu dou limite. Não importa a idade que o meu filho tem. Não importa, tá, gente? Tá uma mãe falando pra você aqui que é uma mãe que ama as duas filhas. E eu falo pra vocês, então a minha filha mais velha tem 25 anos, né? E eu sou uma mãe que eu não tenho... Deus não me deu filho pro mundo. Eu não entrego... Pra vocês terem uma noção, eu não entrego meus filhos nem pra Deus. Porque quando Deus te dá, é porque você tem a capacidade de ser mãe. Então você vai pedir a Deus que Ele vai te capacitar como mãe. Uma mãe de verdade, uma mãe que educa, uma mãe que dá limite. Entendeu? Elia, como você conseguiu separar o seu prolabore para nos dar uma dica, por gentileza? Tá com desafio nessa área, né, minha amiga? Já vou falar para você agora mesmo. E isso daí a gente fez aqui em casa, é meu marido que ele fica responsável dessa parte, tá? Vou chegar aí para você. Então, eu sempre falo sobre relacionamento. Agora aqui, a Sabrina tá falando aqui sobre prolabore. Ela tá querendo saber o relacionamento dela com o prolabore. Como é que ela vai tirar o seu prolabore, eu acredito que é para saber se o valor, a quantidade, né? Se você tá tirando a quantidade correta. É isso? Me explica melhor aí. Então, você tem que ter uma relação mais profunda com a sua empresa. Você tem que ter mais intimidade com ela. Você precisa de ter Sabrina, todas as anotações, toda a movimentação da sua empresa tem que ser planilhado. Então, quando chega no final do mês, você vai fazer aquele checklist, né? Pois aqui, eu e meu esposo somos os donos. Ok. Aqui também é assim. Estipulamos o nosso prolabore e anotamos tudo em uma planilha. Top, amiga. Nossos gastos. Não sei se estamos no caminho certo. Como assim? Oxi! Tu tá no caminho certinho. Se você planilhou a sua movimentação, você sabe o que é seu e o que não é seu. Você sabe o faturamento da sua empresa. Você faz o balançamento da sua empresa. Não sei como é que você trabalha, de que é. Se você faz a cada 3 meses. Então, você sabe exatamente para onde está indo o seu dinheiro. Inclusive, o seu prolabore, ele não pode ser na planilha da sua empresa, né? Ou a planilha da sua empresa. O seu prolabore tem que estar na planilha familiar. Quais são os gastos, a movimentação da sua casa? E aí você vai fazer aquilo que eu te falei lá. O que você gastou naquele mês? Era necessário? Aquela compra, aquele presente, aquele aniversário que você foi, né? Talvez você poderia até deixar de ir naquele aniversário, mas você teve que comprar um presente. E ainda por cima comeu, ainda engordou ainda. Porque tudo é ganho, tá? Você fala assim, eu queria tanto naquela festa. Minha amiga, talvez é melhor você ir dormir. Arrasou, né? É isso aí. Fazemos sim. Isso é uma planilha separada. E os gastos da nossa casa mesmo. Você tá no caminho certo. Tem mais alguém aqui que tá fazendo a mesma coisa que a Sabrina? Agora você precisa, Sabrina, de fazer investimentos. Você já tirou seu prolabore, tá ok. Eu não sei se você tirou o seu prolabore depois que você fez um checklist na sua empresa. Por exemplo, você costuma investir muito na sua empresa, no marketing, porque a empresa é gestão, né? Então você investe em marketing, você sempre tem dinheiro, um fluxo de caixa lá, um fundo lá reservado, é aquele fundo que não é seu, é da empresa. Mas quando você fala assim, hoje eu vou pagar uma mentoria para treinar os nossos funcionários. Vamos supor, eu quero fazer relatório de perfil de todos os funcionários. Você tem funcionário vendedor que vende? Então você já fez o relatório do perfil deles? E aí, quando você faz o relatório, tem metas para cada um deles, começa a saber já sobre metas. Fala, então eu vou fazer esse investimento nos funcionários hoje. Porque, gente, não adianta não, tá? Ele é treinado a trabalho. Fazer relatório de funcionário.
Quem é essas pessoas que estão dentro da sua empresa? Você conhece essas pessoas? Você sabe o potencial dessas pessoas? Será que essas pessoas estão realmente no lugar certo da sua empresa? Será que aquele que é bom de venda está lá no seu financeiro, aquele financeiro está lá na venda? Você está sacrificando a identidade daquela pessoa porque ele é muito lento. Não é que ele é lento, talvez ela para estar lá no seu financeiro. Entendeu? Então precisa de fazer esse tipo de investimento, treinando os seus funcionários, fazer que eles tenham o mural do sonho deles, trabalhar os comportamentos deles, tá? Autorresponsabilidade. E eu tô falando nessa área aí porque você pediu que eu aprofundasse mais, né? Isso é no momento, esse fundo para mentoria, para funcionário ainda não. Mas é o nosso foco. Somos em 3 na empresa. Eu, meu esposo e o meu enteado. Vocês são em 3. Mas você, seu esposo, é dono, né? Vocês também tá lá como funcionário. Você tem, minha amiga, o seu organograma na empresa? Vocês já fizeram isso? Organograma? O que cada um faz? Tá? Isso é importante. Porque se talvez você não era nem para estar aí na sua empresa assim. Você poderia estar em outro cargo, você e o seu esposo, estratégico, né? Como eu falei para vocês, enquanto que eu e o meu esposo não investimos em nós, a gente deu muita testada na parede. Nós achava que não tinha dinheiro para investir. Errado. Esse é o parcelamento que nós fizemos em várias vezes. Nosso cartão via só curso. Foi um dos melhores investimentos que nós fizemos, tá? Foi quando nós fez em nós. Então, outra dica é essa daí, que eu passei pra vocês, né? E... deixa eu ver outra aqui. Outro ponto positivo, né? Novamente, é só pra você entender o que é um ativo, o que é um passivo. E você entender que você precisa investir na sua empresa, se for na empresa. Se não for na empresa, é você gerenciar os seus gastos, tá? Gastos pessoal, vamos focar bem no gasto pessoal aqui, porque às vezes nem todo mundo tem empresa. Mas começa a analisar, anotar, vencer o mês, por exemplo, hoje é 21, né? Então, o que acontece? Anota, né? Olha, vou fazer uma playlist aqui pra mim. Eu vou começar a colocar aqui, né? Simone entrou aqui. Eu vou começar a anotar. Dia 1º. O que eu comprei dia 1º? Faz um grupo, tá? Com você mesmo. Pode até fazer um grupo com você mesmo. Começa a colocar lá. Vai anotando. Olha, hoje eu comprei isso, hoje eu comprei aqui. Todo dia você vai anotando. Quando for no mês, você vai sentar e aí você vai somar. E você vai ver o que você comprou. A planilha é bom que você já vai colocando tudo certinho, né? Mas se você não tem ainda, faz isso, tá? Pega seu próprio celular e começa a colocar ali o que você comprou. Será que eu precisava de comprar isso mesmo? Aí depois você vai ver no final e falar, caramba, eu não precisava de comprar isso aqui, né? Milena também entrou aqui. Mas é isso. Hoje eu falei sobre o pilar financeiro, tá? Nós estamos faltando mais 2 lives pra gente finalizar o nosso ciclo de lives. São 11 lives, tá? Porque eu trouxe consciência para cada área da nossa vida. Como eu falei para vocês, como eu trabalho sobre relacionamento, como você equilibrar todas as áreas da sua vida, é porque faz sentido, gente. Não adianta você focar no financeiro e você deixar de comprar algo para o seu filho. Vamos supor, o filho pediu uma coisa, não vou dar não. O filho, mãe, pai, eu quero isso, mãe, me dá um lanche. Mãe, mas não é você comprar todo o final de semana. É você sentar com a sua família na mesa, conversa, fala sobre o financeiro. Filho, esse mês eu posso comprar uma pizza para você, tá bom? Mas a gente tem projetos, apresenta projetos. Tem uma viagem, o que vocês têm? Então, eu posso comprar só isso daqui. Porque às vezes a pessoa, ele quer muito, economizar muito, que ele acaba esmagando, né, os filhos. Então, são 11 áreas. Eu vou cuidar da minha saúde esse mês. Então, eu vou no médico, eu preciso de ir no nutrólogo, tenho que fazer exame. Então, eu preciso dar uma freada em alguma coisa. E aí, você vai tendo um equilíbrio em todas as áreas. Porque se você não tiver esse equilíbrio, gente, uma área vai puxar a outra. Está falando com vocês aqui uma pessoa de experiência. Como eu falei para vocês, é tão bom, né? Quando a gente fala com experiência.
Você fala como você vivenciou na pele, como você passou aperto. E o que você fez para você, né, vencer, sair desse fundo do poço? Parei de cavar. Porque o fundo do poço existe quando a gente fica cavando ele, né? E o que aconteceu, né? O que eu fiz nesse caminho? E o melhor, o que eu venho fazendo para manter? Porque, gente, o desafio não é às vezes você sair do vício. O desafio maior é você manter na jornada. É você trazer consciência que você precisa de ser intencional nos seus comportamentos, nas suas atitudes. Porque as suas decisões, ela vai mostrar para você se você realmente está sendo uma pessoa com muita abundância, uma pessoa próspera. E a abundância é quando você olha para todas as áreas da sua vida. Prosperidade é plenitude. É você ser plena em todas as áreas. É você olhar para o seu casamento hoje, ele está restaurado, seus filhos. Você ter um grupo, de um ecossistema de pessoas que você pode conversar, dialogar, tipo assim, sair com casais, o seu social. É você olhar para o seu emocional, uma pessoa muito bem controlada. É você ter um controle emocional. Tem 2 lives ainda, que é o profissional e o emocional, tá? Segunda-feira, tá bom, Milena? Sabrina, arrasou, né? Que bom que você gostou. A Marinal bateu palminhas aqui. É a minha prima lá de Minas, tá? Não sei se ela está aqui ainda. Mas o que eu quero dizer para vocês é que todas as segundas eu estou aqui trazendo para vocês, falando de uma área. Faltam mais 2, tá bom? Buscando plenitude em todas as áreas. Que bom, isso é maravilhoso, isso é extraordinário, é uma leveza, tá, Sabrina, que você não tem noção. E também, Sabrina, eu quero deixar aqui para vocês, eu vou fazer live depois falando sobre a minha próxima turma de mentoria em grupo, tá? Celebra aí, porque nós temos 3 meses. Tá aqui, minha prima? Ai, que bom. Quero você na mentoria em grupo, gente. Eu quero vocês, mulheres, porque são mesas que mudam totalmente o nosso comportamento e as nossas atitudes. Conhecimento, conexão, relacionamento. Não tem como você falar assim, Elia, eu vou para um outro caminho. Eu falo assim, vai, pode ir. E eu vou ficar só olhando. E ainda vou cronometrar o tempo. Você indo para um outro caminho. Não tem outro caminho. Conhecimento, mesa, as pessoas certas. E as mulheres precisam, mulheres, ouçam o que eu vou dizer para vocês, tá? Coloca amor nas minhas palavras e abram o seu coração. É com muito amor mesmo. Nós precisamos nos conectar mais. Nós, mulheres, precisamos de ter aliança. Precisamos olhar uma para a outra com mais amor. Olhar aqui para Sabrina e falar, Sabrina, eu tô aqui, pode contar comigo. Qual é o desafio que você está passando hoje? É você poder contribuir na vida da outra. Aí você senta na mesa, você escuta aqui a Milena, você escuta a Marinal falar, olha, eu passei por esse desafio e eu fiz isso aqui. Então, gente, a mesa cura. E eu quero fazer essa mentoria em grupo. Essa é estratégica. Vocês vão compartilhar conhecimento. Nós vamos ter uma comunidade, tá? Nós vamos ter um grupo de WhatsApp, que eu não quero que fala grupo. Eu quero que fala comunidade. Nós vamos ter uma comunidade para que nós podemos trabalhar as 11 áreas da nossa vida com leveza. Porque tá pesado. O fardo tá pesado na vida de muitas mulheres. Elas estão querendo, aquela marabalista, sabe, equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo, achar que ela tem que dar conta de tudo, com vergonha de fazer isso, o medo do julgamento, o que o outro vai falar, não importa. O que importa é qual é o resultado que você quer ter para as 11 áreas da sua vida até o dia 31 de dezembro desse ano ainda. O tamanho da frustração, da dor de você mais um ano sendo jogado no ralo abaixo. Porque você não tirou tempo. Olha aqui, hoje é um feriado. 21, agora 9h30. Eu tô encerrando aqui com vocês, tá? Parabéns por vocês estarem aqui.
É sobre isso. A gente vai começar 7 horas e vai acabar 10. Não vai ser para qualquer uma essa mentoria. Vai ser um encontro semanalmente pelo Zoom e vocês vão ver o que é trabalhar, sabe, com posicionamento. Como que é equilibrar uma vida sistêmica. Como que eu, como mulher, vou me comprometer, entender da minha autorresponsabilidade, parar de terceirizar a minha responsabilidade de mulher para o meu marido. É o que mais acontece. É as mulheres querendo sentar na cadeira do marido. O que eu falei para vocês no início? Quem é que cuida do financeiro aqui em casa? Ei, se ele disser para mim assim, hoje eu vou tirar férias, eu quero que você fique responsável disso aqui, eu tô pronta para ir. Mas ele vai estar tirando férias. Não é porque você tem que ter medo, ou você vai falar assim, e agora com preguiça? Você tem que encarar tudo. Mas entenda de sentar na sua cadeira. Se você está sentado na cadeira do seu marido, vai dar ruim. Quero transformação total das pessoas próximas de mim. E não... Isso aí. Eu quero você, tá, Sabrina? Eu vou fazer uma live no Esquenta. Eu vou mostrar para vocês, tá? De quando vai ser lançada. Ela vai começar em junho, mas nós vamos ter uma abertura muito bacana, dia 26 de maio. Vai ser a grande abertura. Vai se preparando, tá? Que eu vou trazer uma live explicando para vocês. Vocês vão ganhar material gratuito aqui antes de vocês entrar na mentoria. Porque só vai entrar na mentoria quem realmente tiver decidido a pagar o preço. Eu não sei se tem uma mentora aqui também, a Andréia. Andréia, você tá por aqui? Se você estiver, a Andréia também tá na reta final, mas a Milena, eu vi 2 alunas aqui. Se você estiver aqui, fala um pouquinho. O que foi pra você? Só que a Andréia foi individual, agora é em grupo. E como que foi pra você esse período que você realmente decidiu a pagar o preço? Tá? Se você tiver aqui ainda, comenta alguma coisa. Se não, gente, a Andréia tem lindo depoimento. Vai lá no meu Instagram. Para terminar aqui agora, vocês todos me seguem, né? Se vocês estão aqui, vocês me seguem. A Ilha de Cássia Coach. Vai lá no meu Instagram e assiste para vocês verem o depoimento de uma aluna. A que tá lá falando é a Andréia. Quem é a Andréia hoje? Isso tudo foi o quê? Através do investimento que ela fez nela e da decisão que ela falou assim, não, hoje, Elia, acabou. Eu decidi. E aqui, a semana passada, ela fez o relatório de perfil dela, ficou apaixonada. E falando em relatório de perfil, esse mês agora de maio eu vou colocar uma promoção aqui para as mães, tá? Fique de olho. Na verdade, me manda uma mensagem lá no direct. Quem querer participar dessa promoção do seu relatório de perfil, tá? A Andréia fez o relatório dela. E ela falou, vou fazer do meu marido também. Porque foi transformador para ela. E quando você faz em você, quem tem colaborador aqui, você começa a entender o perfil de cada um dos colaboradores. Você acredita nisso? Cada um dos seus colaboradores, gente, é uma coisa mais linda, tá? Mas, Alex, meu amigo, chegou na reta final, já finalizei aqui. Hoje estava falando sobre o financeiro. Cadê minha amiga Lucélia? Não apareceu aqui. Esses amigos estão abandonando as amigas. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui na live. Parabéns por vocês pagar o preço. Parabéns por vocês entenderem que nada nessa vida é por acaso e nada vem do céu, cai do céu assim de graça. Hoje é uma segunda-feira, é um feriado. Vocês estão aqui buscando aprender. Isso também mostra humildade. Chegou agora, minha amiga. Que bom. Cheguei agora. Pessoas humildes também tá no banquete da plenitude. Pessoas orgulhosas, não. Ela sempre vai achar que ela não precisa. Lembra que eu falei da dica lá? Que pessoas que estão na linha da escassez são aquelas pessoas que acham que não precisa aprender. Ela pega o seu cartão e ela vai parcelar com roupa, vai parcelar com viagem. Ela faz várias parcelas, mas ela não investe no melhor investimento que é nela mesma. Isso é sério. Então, pessoas humildes são pessoas que elas levantam a mão e falam assim, eu preciso de ajuda. Eu não quero repetir padrão.
O que meu pai e minha mãe me ensinou, eu sou muito grata. Obrigada, pai, obrigada, mãe. Mas agora eu sou uma pessoa adulta. Agora eu sei o que eu quero para minha vida. Eu sei qual é a mulher que eu quero me tornar todos os dias. Eu sei qual é a mãe que eu quero me tornar todos os dias. Eu não preciso ficar com preguiça e só copiar e colar. Ah, mas a minha mãe ensinou todos nós e ninguém morreu. Ei, isso é preguiça, misericórdia. Para com esse pensamento de escassez. A sua mãe e seu pai deu o melhor para cuidar de você. Eles fizeram o melhor que eles podiam naquela época, que era o que eles sabiam. E as pessoas hoje, elas não têm a coragem de ficar com preguiça e utilizam essa frase. Ah, mas se até hoje nós estamos vivos, nós somos em X irmãos. E até hoje nós estamos vivos, então, ok. Se eu tivesse sido aquela Hélia que tivesse ficado lá em Minas, lá na roça, lá na grota, vocês acham que eu teria o resultado que eu tenho hoje? Eu não teria nem conhecido meu marido, né? Então, nós precisamos nos mexer, nós precisamos que dar um jeito. Aqui, minha prima, gratidão pelo ensinamento, a dica maravilhosa. Ó, é com muito amor, tá, Marinal? E aqui a Marinal falando que é verdade. Eu preciso ser verdadeira com vocês. E na mentoria, gente, dói, tá? Na mentoria dói, porque eu trago pra vocês que trabalhar o perdão. Então tem momentos, as pessoas que vai fazer mentoria tem momentos de perdão. Elas aprender a perdoar os pais. Tem momento de gratidão, que quando você não agradece, você não prospera. Às vezes o resultado que a pessoa não tem hoje é porque ele não entendeu de gratidão. Gratidão abre as portas. Gratidão faz você sorrir. A pessoa que é fechada está celebrando a morte. Quando você é muito fechado, quando você não sorri, se você abaixa a cabeça, você não dá um bom dia para a pessoa, você é uma pessoa que tem um perfil de celebrar coisas ruins. Você é um perfil de pessoas que fica só na dor. Levanta essa cabeça, seja grata, sorri, agradeça. Eu tô aqui falando com vocês e mais cedo eu fiquei muito triste porque a minha vizinha faleceu. Nova, se eu não me engano, ela é mais nova do que eu, até a minha mesma idade. Infelizmente, você sabe que o câncer como é que é, né? E deixou 2 crianças. Eu acho que um tem 14 e o outro tem 7 ou 8. E nesse momento o corpo dela está sendo velado lá na igreja. Então seja grato. Amanhã, quando você acordar de manhã, quando você abrir os seus olhos, agradeça a Deus por você enxergar. Porque ela lutou muito querendo viver. Ela só queria saúde. Eu lembro uma vez de madrugada, eu aqui da janela do meu quarto, eu tô aqui no meu quarto agora, e ela saiu para ir para o hospital. E o filho dela ficou chorando e ela disse assim, eu vou voltar. Você sabe qual é a dor dessa mãe? E hoje, como é que tá essa família? Então a gente precisa celebrar, ser grato pela nossa vida. Acordei de manhã, exercício de casa amanhã, hein? Quem vai topar aí? Deixa eu ver quem tá aqui ainda. Quem topa? Primeira coisa, abre os olhos e agradeça por você enxergar. Depois, por colocar o seu pé no chão. E aí você vai mapear toda a sua movimentação do dia. E todas as vezes que você pegar, já tô dando exercício da mentoria. Todas as vezes que você pegar, você reclamando, você vai pedir perdão a Deus. É forte. Eu fiz por 7 dias isso, tá? E quem tá na minha mentoria vai ter um exercício para fazer sobre isso. Começa amanhã, o Alex falou, vambora. Opa, a minha amiga aqui também é Sabrina, Marinalva, só vocês? Interessante, né? Ok. Começa a mapear amanhã o seu movimento. E se você vai reclamar ou se você vai agradecer. E se a sua vida não vai começar a mudar. Ok? Eu soltei o meu pé no que ele machuquei meu pé na parede. Seja grato por você ter batido o seu pé. Sabe por quê? Só bate pé quem tem pé. Se você não tivesse o pé, você não teria machucado seu pé. O que faltou foi a atenção. Mas celebra por você ter um pé. Bati o meu carro. Só bate carro quem tem carro. Quem não tem carro não vai bater carro. Então, eu vou encerrar deixando essa consciência para vocês que eu estou falando sobre dinheiro e dinheiro é prosperidade. Prosperidade tem que vir gratidão. Então, começa a ser grato. Amanhã é exercício de casa.
E prometo que segunda-feira que vem vai estar aqui. Anotou aí? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais stories falando, lembrando vocês, né? Porque eu acho que quanto mais você fala, as pessoas começam a lembrar. Um grande beijo para cada um de vocês. Que Deus abençoe cada vez mais. Que Deus derrame bênção sobre vocês. Que Deus dê vocês sabedoria. Que os anjos, o Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Que vocês sejam pessoas focadas em vocês. Invista em vocês. Olha o comportamento de vocês. Veja o quanto que Deus nos fez para nós prosperar. Ter uma vida em abundância. Então seja grata a Deus. Que Deus abra o seu coração. Que Deus possa fortalecer cada vez mais você. Que Deus abençoe você, tenha uma noite abençoada, uma noite de descanso e uma noite de gratidão. Amém? Um abraço, gente. Muito obrigado. Aqui, ó. Gostaria muito. De quê, prima? Gostaria muito de quê? Tem que explicar aí. Me manda lá no direct, tá bom? O que você quer? Um abraço, gente. Fica com Deus. Deus abençoe, tá? Grandemente eu, cada um de vocês que esteve, e todas as pessoas que passaram aqui na live. A gente tem que pedir a Deus e orar por todos. Não importa, não é só quem tá aqui, mas todas as pessoas que passaram aqui na live. Que Deus vai derramar bênção sobre cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Um abraço e até segunda-feira da semana que vem. Tchau, tchau.